Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, na verdade, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de setembro de 2025, sexta-feira, gravando um pouco mais tarde que o normal, o dia foi um pouco atribulado, mas eu não queria deixar de passar a oportunidade de encerrar essa semana, sobretudo porque, não que eu tenha uma quantidade gigante de conteúdos para compartilhar, mas porque alguns deles são particularmente. Eu não sei, eu acho que amarram ou dão ali uma certa consistência para um monte de coisas que a gente vem conversando aqui. O primeiro deles foi um vídeo da nossa querida amiga Sabine Hossenfelder, que é sobre, se eu não me engano, é um paper da Caltech. Caltech é uma universidade americana, na Califórnia, não é? E que tem um título, se eu não me engano também, que é uma leve alusão a um livro que foi bastante popular, acho que na década de 90, 80, se eu não me engano, 80, que foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, não sei se vocês leram, mas o título do paper é Insustentável Lerdeza do Cérebro. A questão é muito interessante, eu não tinha ideia que era tão dramática assim. Pois bem, eu estou aqui com os meus olhos abertos, os meus ouvidos funcionando bem, os meus sentidos aparentemente, né, tranquilos. Isso quer dizer que deve estar chegando no meu cérebro um tsunami de informação, mais ou menos na taxa de 1 gigabits por segundo. Não me perguntem como que eles calcularam isso, mas é mais ou menos isso, né? Os seus olhos, os seus ouvidos, né? A percepção do próprio corpo e tudo, isso está bombardeando o cérebro, coitado do cérebro, com mais ou menos 1 gigabits por segundo, ok? Ok. Ok, aí isso passa por uma série de transformações, por uma série de processamentos, né, só que num certo momento isso vai ter que entrar na sua consciência, vai ter que entrar na maneira como você pensa, como você raciocina, certo? Então, na hora que isso tudo se traduz em alguma coisa que você esteja vivenciando, a velocidade cai, porque embora o cérebro seja capaz de admitir na entrada, né, até processar logo na entrada 1 gigabits por segundo, na hora que vai parar ali na parte mais nobre, na parte mais racional, na parte que, né, que você chama de você, inclusive, a velocidade cai para 10 bits por segundo. Eu vou repetir, 10 bits por segundo, o que é muito lento, o que é absolutamente inacreditável, porque é uma diferença de 100 milhões de vezes de banda, né? A gente pode chamar de banda, de capacidade, de velocidade. Ou seja, o seu cérebro, a sua consciência, ela opera numa lentidão, é um conta-gotas. É absolutamente fascinante isso. Né? Uma das razões para... Como é que, bom, já que ela só trabalha em 10 bits por segundo, como é que você conseguiu processar 1 giga? Porque toda a área do teu cérebro que processa os sentidos, né, que estão chegando brutos, tal, tudo trabalha meio que em paralelo. Então, né, as coisas estão sendo processadas em paralelo e aí elas vão sendo afuniladas, elas vão sendo colocadas numa linha que já não é mais tudo em paralelo, que é sequencial, que é linear, não tem mais o que fazer. Então é como se você pegasse lá Foz do Iguaçu e tivesse que passar por um canudinho, não é? Então isso é interessantíssimo, porque esse número de 10 bits por segundo, que parece, para mim, parece meio estapafúrdio, meio absurdo, né? Mas ele está de acordo com outro assunto, com uma outra coisa que a gente já viu faz algum tempo, que era uma comparação das línguas que existem por aí no mundo. Né, tem línguas que aparentemente são mais sintéticas, tem línguas que aparentemente são mais rápidas, tem línguas, quero dizer, que são um pouco mais aceleradas, estendidas, sei lá, nem todas as línguas são iguais. Se você já viu algum espanhol de Madrid falando, não é? Aliás, eu lembro de um amigo madrilenho que ele ficava tirando sarro dos brasileiros porque, segundo ele, a gente funcionava em câmera lenta. Ele falou, ui, tudo bem, porque os caras falam numa velocidade espantosa. Mas apesar dessas diferenças de velocidade, se você medir quanta informação efetivamente está sendo transmitida, é mais ou menos nessa faixa, 10 bits por segundo, não importa se é japonês, espanhol, inglês, alemão, português, tanto faz.
10 bits por segundo. É muito lento. E até ela menciona ali um fato que é interessante. Se você tentar acelerar, né, se você tentar falar mais rápido do que você consegue pensar, o que acontece é que vai chegar um momento em que você vai precisar de uma palavra e ela não vem a tempo. Ela não chega, e aí você precisa ficar enrolando, fazendo né. Quando todo mundo faz né, é porque simplesmente você está esperando a palavra chegar e ela vem de uma maneira muito, muito, muito lenta. Eu achei isso absolutamente fascinante. Não é essa percepção que a gente acha que está tudo funcionando rapidíssimo, mas, se eu não me engano, a frequência em que o cérebro, se você pegar lá eletroencefalograma, aquelas coisas todas, ondas alfa, ondas beta, a frequência em que o cérebro opera, veja, quando você está falando de chips de computador, você está falando de gigahertz, né, das coisas, imagina, tem coisa que funciona em terahertz, não, na verdade a gente funciona em 5 hertz. Mais ou menos por aí. Agora eu estou falando de orelhada, eu deveria ter consultado o ChatGPT, mas se eu não me engano, a frequência do cérebro é por aí, 5, 10 Hz, né? Quer dizer, Hertz é coisas por segundo, então 5 Hz são 5 oscilações por segundo, que é mais ou menos 10 é o dobro disso, né? Eu achei essa história fascinante, porque isso ajuda a entender várias coisas aqui. A gente tem conversado bastante sobre o quanto o cérebro se esforça para construir algum modelo de mundo, né, que ele consiga gerenciar, que consiga servir para ele entender o que está acontecendo. Porque o cérebro, ainda mais com essa velocidade de tartaruga, ele está sempre no atraso. Se ele está sempre no atraso, na hora que ele vai comunicar, que ele consegue comunicar para você o que está acontecendo, já passou. Então, na verdade, o que ele faz, ele projeta no futuro. Então, a sua consciência, a minha percepção de mundo não é tempo real. É simplesmente o que o cérebro acha que deveria estar acontecendo mais para frente, porque ele vai estar sempre atrasado. É assim que funciona, por isso que tem ilusão de ótica, por isso que a gente se atrapalha, por isso que às vezes a gente come bola, né? Mas é simplesmente porque a gente não vive no presente. A gente vive numa projeção do que seria o futuro nesse momento. E isso explica tanta coisa, né? Mas o que é interessante para mim é que isso reforça um conceito que a gente já conversou aqui, que é um conceito de compressão. Compressão, você já deve estar familiarizado com isso, você tem uns arquivos de texto que tem um tamanho gigante, você zipa, você comprimiu, né? Você pode ter um arquivo de áudio, sei lá, esse arquivo de áudio que eu estou gravando aqui, estou gravando em 32 bits float a 48 kHz. Ou seja, cada episódio do Radinho fica com 700 megas, 800 megas, por aí. Mas não é isso que você vai ouvir, porque senão haja banda para isso, né? O SoundCloud, que é a plataforma que eu uso, ele vai comprimir para MP3 e esse arquivo vai ter 30. Então ele já está diminuindo aí de um bom tamanho. Existem compressões e compressões. Quando você zipa um arquivo e você unzipa, né, você descomprime, o arquivo é rigorosamente o mesmo. Quando você zipa, essa é uma compressão que é chamada uma compressão sem perda. Agora, quando você pega esse arquivo de áudio aqui, que eu gravei numa qualidade extraordinária, e comprime para uma qualidade mais baixa, tem perda. Tem perda sim. A gente não percebe muito, porque todo mundo ouve com fone de ouvido, Bluetooth, que também comprime, tudo é comprimido. Essa é uma compressão com perda, né? Mas tem outras maneiras de você enxergar a compressão. Quando eu estava esses dias aqui fascinado, né, que de repente um astrônomo está rabiscando uma coisa no papel e aquela equação ali descreve como funciona o sistema solar inteiro, descreve como funciona a galáxia inteira, né? Então, uau, você fala, puxa, como é que é? Olha o tamanho da galáxia, olha o tamanho da equação. Então, toda a lei da física, toda a lei baseada em matemática, ela comprime a realidade, né? Você consegue descrever uma coisa que é infinitamente maior, de uma escala colossal, mas você consegue provar que isso obedece uma leizinha que você consegue escrever ali pequenininho. Não é? Então, a ciência é uma tentativa de compressão. Você está comprimindo e tentando expressar isso de uma maneira que normalmente reflita o que acontece, que te permita, inclusive, prever o que vai acontecer. Não é?
E o nosso cérebro, a nossa percepção, a gente já falou sobre isso aqui inúmeras vezes, a gente comprime as coisas também. Né? Quando eu olho para a parede na minha frente, eu não estou vendo absolutamente todo ponto e todos os defeitos. Não, eu olho, é uma parede branca. Né? Em princípio, eu não estou prestando atenção, eu estou efetivamente comprimindo. Né? Eu estou olhando para o chão, ok, estou vendo uma cerâmica aqui, outra ali, mas eu não estou vendo absolutamente todos os detalhes, porque se eu não teria como, imagina, eu não ia conseguir falar nada aqui, ia gaguejar o tempo todo se eu estivesse sendo inundado por todos os detalhes. Né, quando eu vejo, você está dirigindo, né, você vê pedestre, você não vê exatamente quem é. Você vê que tem um carro na sua frente, você não sabe exatamente qual é a placa, qual é o seu pneu, qual é o ano. O cérebro, a nossa percepção do mundo, a nossa cognição, ela opera por uma compressão bastante violenta. Por quê? Por causa disso, porque o cérebro simplesmente é uma lesma. Ele é basicamente um cágado, não é? Acento na primeira sílaba, não é? Então, isso é muito interessante porque, veja, não tem como escapar desse tipo de generalização que o cérebro faz. Né? Quando ele usa a mesma palavra e fala, olha, eu estou passando aqui diante de edifícios, quando eu falo edifícios, eu estou ignorando absolutamente todos os detalhes, todas as peculiaridades, é uma quantidade brutal de informação, não é? Mas, cara, tá valendo, né? Senão não dá, senão eu não vou conseguir contar a história. Né? Se eu dou aqui, sei lá, qualquer informação que eu der, ela vai estar normalmente, brutalmente comprimida, porque é isso que o cérebro dá conta. E é muito interessante que essa discrepância, né, entre a capacidade, a banda que a gente tem de entrada, que é uma banda larga, né, e como o cérebro opera, que é efetivamente banda estreita, só falta fazer aquele barulho de modem de 14400 da década de 90, não é? É chamado nesse paper de ilusão de Musk. Por que ilusão de Musk? Por que mencionar o Elon Musk? Porque o Elon Musk tem uma certa neura de que a gente vai perder a corrida contra a inteligência artificial, nós vamos ser dominados, escravizados, né? Então a única maneira da gente escapar é a gente virar um ciborgue. Então ele está criando implantes, né, que vão de repente conectar direto no seu cérebro e vão trazer vai conectar a internet, vai trazer, sei lá, que outras informações que eu nem consigo imaginar. Mas por cadê o paradoxo aí dessa história? Porque não adianta você entupir mais dados, não é por falta de dados, não é por falta não. O problema é que o cérebro vai continuar processando, né, a 10 bits por segundo. Então o Elon Musk pode conectar o que quiser na sua cachola, você vai conseguir continuar pensando de uma maneira pedestre, um pé na frente do outro, um passo de cada vez. Se você tentar correr, você tropeça na própria língua, tropeça nas próprias ideias, porque é assim que o cérebro funciona. Eu achei essa história fascinante, né? Tem N detalhes, assista ao vídeo, porque aí você vai ver quais são as áreas do cérebro, é o córtex pré-frontal, é isso, é aquilo. Quer dizer, não é uma questão Aliás, é muito interessante porque, fazendo aqui uma referência ao vídeo que a gente comentou ontem do Religion for Breakfast, quando ele fala de sonhos e também de religião, ele vai criticar alguns pensadores, filósofos, né, porque afinal os caras estavam falando de orelhada, né, não tinham nenhuma evidência física, não tinha nenhum exame, não tinha nada, o cara está sentado no sofá pensando. Né, é o caso do Freud, que vai dizer que existe, sei lá o que, um inconsciente reprimido, e um superego, e seja lá o que for, e complexos. Cara, o cara é um exercício intelectual, né, que a ciência mais do que desmentiu. Né? Desculpa, hoje a gente consegue ver quais são as partes do cérebro que estão piscando e não tem nada a ver com o inconsciente coletivo do Jung, não tem nada parecido com isso. Não é? Então é muito interessante porque, veja, o que antes era uma questão especulativa de falar sobre a percepção, falar sobre a cognição, e olha que muita gente acertou. Né, se você pega David Hume, que é um dos filósofos preferidos do Renezinho aqui, né, ou outros tantos, Spinoza, seja quem for, né, você percebe que às vezes o cara estava no caminho correto, ele só não tinha evidência, mais ou menos como Darwin, né, ele
tece ali aquela teoria absolutamente espetacular, né? Acho que é a coisa mais brilhante que, né, a humanidade já conseguiu imaginar, e é uma coisa simplíssima, aliás, com um grau de compressão elevadíssimo. Você pega a lei da seleção natural, explica simplesmente toda a vida no planeta. Simples assim. E é uma lei que tem 2 linhas. Ponto, acabou. Né? Vai falar em compressão. Né? E é muito interessante porque eu fico imaginando aqui o dilema. O Darwin tinha perdido a fé, eu acho que se eu não me engano, uma filha dele faleceu e aí a fé dele subiu no telhado e não voltou nunca mais. Né? Mas ele estava muito, muito, muito receoso dos desdobramentos da publicação do livro dele, A Origem das Espécies, porque isso simplesmente aposenta a necessidade de qualquer divindade, de qualquer homem barbudo que trabalhou 6 dias e descansou no domingo. Né? Porque, veja, a natureza, ela não precisa nem de uma Bíblia, não precisa da Bíblia, você só precisa de uma lei que tem 2 linhas. É muito mais sucinto, é muito mais, aliás, muito mais útil. Né? Então, essa história do Darwin, é bom a gente lembrar do Darwin também, e a gente já vai falar aqui, não vamos pegar carona com isso agora. Então, ok, então a primeira parte é justamente sobre a constatação de que o nosso cérebro tem uma capacidade de processamento muito baixa. Aí o que ele faz para dar conta disso? Ele faz N mecanismos malucos para conseguir simplificar, para conseguir comprimir, para ter que generalizar, né? Senão senão não dá conta. Né? Então, isso é muito interessante ver como que tudo evolui em termos de cognição, justamente para lidar com uma limitação que é uma limitação bioquímica, não tem mais energia, não tem de onde tirar, né? O cérebro não funciona com, sei lá, fios elétricos, não funciona com bits e bytes, funciona com coisas que são químicas, eletroquímicas, e isso é tudo muito lento. Né? Mas falando em Darwin, eu vou chamar a atenção aqui para uma conversa muito interessante de um podcast. O autor chama, como é que é o autor? Plim Plim. Você foi poupado de 20 segundos de silêncio enquanto eu procurava essa informação aqui no meu telefone. Né? O autor se chama Rob Dunn. Ele está sendo entrevistado pela Flora Lichtman, do Science Friday. Né? Ele escreveu um livro interessantíssimo que chama O Chamado do, e aí é um nome de passarinho que eu não sei como é que é em português, nem sei se tem por aqui, que chama Honey Guide, o Guia do Mel. Guia do Mel. O chamado do Guia do Mel, o que a ciência nos conta sobre como viver bem com o resto das formas de vida. Esse cara, que é um biólogo, né, um ecologista, ele vai falar sobre uma coisa que realmente é 100% Darwin. Eu vou insistir nisso porque muitas interpretações do Darwin por aí foram equivocadas, né? A ideia da sobrevivência do mais forte, ou que a natureza é mata-mata, né? Tudo isso para justificar o salário da Faria Lima, o capitalismo selvagem, não é nada disso. Nem o Darwin em nenhum momento propôs que a coisa fosse a sobrevivência do mais forte. Não. Ele só está falando da evolução, né? Algumas mutações sobrevivem melhores que as outras, né? Se multiplicam mais, e só isso. Qualquer outra conclusão que você queira tirar é por conta própria, né? E muitas vezes mal intencionada, né? Mas o que é muito interessante é que o próprio Darwin já tinha se tocado que as espécies se complementam, que as espécies colaboram, que você tem, né, que não é uma corrida desenfreada para ver quem sai na frente. Não. O autor, esse Rob Dunn, ele escreve esse livro sobre o Honey Guide. Eu nunca tinha ouvido falar em Honey Guide. Eu devia ter até procurado para ver como é que é a cara desse Honey Guide. Mas o Honey Guide é um passarinho que acho que existe em vários lugares da África, acho que em outros lugares também. E por alguma razão misteriosa, esse passarinho, ele precisa da cera da abelha. Ele não precisa do mel, talvez porque ele não tenha, né? Como é que você vai comer mel com um bico? Não sei por quê, mas ele usa a cera, não sei se é para fazer o próprio ninho, ele usa a cera para alguma coisa, certo? Mas o que é muito interessante que, Plim Plim, por generosidade desse apresentador que vos fala, né, você foi poupado de um helicóptero passando, então eu cortei esse ruído absolutamente infernal. Né? Mas esse passarinho, o Honey Guide, ele desenvolveu ao longo de muito tempo uma parceria com seres humanos da região onde ele vive. O que ele percebeu? Que os humanos eram muito bons para, por exemplo, conseguir pegar uma colmeia e conseguir tirar o mel, né, muito melhor que o próprio passarinho. Né? O que ele percebeu? Por que a gente não faz um bem bolado aqui? Né? Eu ajudo esses caras a encontrar uma colmeia
E aí eles vão lá, eles encontram a colmeia e aí eles vão deixar a cera que eles não usam para nada e aí eu aproveito. Veja, eu não sei como é que o passarinho chegou a essa profunda conclusão, mas de fato, quando esse passarinho encontra uma colmeia, ele faz um chamado, ele começa a sobrevoar ali onde estão os humanos, as tribos, ele faz um chamado que muitos já aprenderam como reconhecer esse chamado, e o chamado é: meu, achei uma colmeia, por favor, cola em mim, que vem atrás de mim, que você vai se dar bem. Eu achei isso absolutamente extraordinário, porque não é que os humanos ensinaram um passarinho a fazer alguma coisa. Não, a iniciativa, o chamado vem do passarinho. Ele insiste muito nisso. Em várias situações de mutualismo, né, esse tipo de cooperação é chamada de mutualismo. É lógico que tem parasitismo, né, como, por exemplo, o Congresso e tal, mas mas isso se chama mutualismo. Né, são tipos de colaboração em que é ganha-ganha. Eu não sei qual é a diferença disso para simbiose, não sei, mas o mutualismo é isso, é uma cooperação em que duas espécies diferentes e que é um ganha-ganha. Né? E aí ele vai citar outros exemplos em que também algumas espécies descobriram que a gente tem talentos extraordinários para fazer um estrago desgraçado. Né? Então, por exemplo, acho que ele menciona, se eu não me engano, na costa da Austrália, tem ali um grupo de orcas que quando elas localizam um tipo específico de baleia que elas não conseguem matar sozinhas, elas vão chamar os humanos, elas vão sinalizar, porque elas sabem que os humanos, infelizmente, conseguem matar aquela baleia. Né? E aí os humanos que já perceberam esse comportamento, eles vão lá, matam a baleia e aí dão de presente para as orcas a língua. Tem lá uma porcentagem, como se fosse ali a comissão da orca, eles cortam um pedaço e dão para a orca e sai todo mundo ganhando, porque a orca sozinha não conseguiria fazer isso. Esse pesquisador menciona, inclusive, golfinhos na costa do Brasil, não sei exatamente onde, talvez você saiba mais detalhes que eu, né, que ajudam os pescadores a localizar cardume. Por quê? Porque vai lá o pescador com o raio da rede e quando lança a rede, isso acaba facilitando a vida dos golfinhos de alguma maneira. Né? Mas esse tipo de mutualismo não acaba nunca mais. Veja, a tua saúde mental, inclusive, o seu bom humor, né, depende de uma relação de mutualismo com o seu corpo e o seu microbioma. Né? O seu microbioma está ali feliz e contente, espero, né? Nas suas vísceras, né? Ele está ali, inclusive, ajudando a controlar o seu humor, ajudando a modular sua imunidade, né? E você depende dele para... Toma um antibiótico para você ver o que acontece. Né? Você vai ficar muito zoado muito tempo porque simplesmente você despejou todo mundo à toa. E a natureza é forrada desse tipo de mutualismos. Né? É forrada, você vai ter fungo com árvore, micróbio com bactéria, é o caos. Mas é muito legal porque isso ajuda a chamar a atenção, de novo, para como todas as coisas estão conectadas, mesmo que a gente ainda não tenha aprendido a reconhecer. Né? Como todas as coisas são interdependentes, mesmo que a gente tenha desaprendido a enxergar isso. Né? O que ele fala é que a gente, né, à medida que a gente foi se modernizando, a gente ficou surdo para o chamado da natureza, a gente não ouve mais. Ele até faz algumas brincadeiras interessantes, que ele diz que como a iniciativa vem da natureza, né, muitas vezes a iniciativa não é nossa, ele fala frutas, as frutas que você come, na verdade, a fruta, desculpa, a planta está criando essa fruta para você comer e levar a semente para longe. Né? É a planta que criou alguma coisa atraente para você comer, e até ele faz uma imagem que eu achei interessante, que vamos supor, os nossos antepassados, né, sei lá, algum primo de um chimpanzé, ele vai lá, come as frutas, ele está levando dentro do seu intestino uma floresta inteira. Ele está levando dentro, porque veja, uma semente, isso é uma questão muito interessante para a gente parar para pensar. Uma semente de um carvalho é um carvalho. É um carvalho, só está faltando água e sol. Né? Uma semente de, seja lá o que for, trigo, é trigo, vai ser a planta do trigo, vai ser a plantação do trigo, vai ser tudo. As instruções estão todas ali. Né? Só está faltando ali água e sol. O resto é pura consequência. Né? E essas espécies acabaram entrando numa relação de mutualismo com a gente, tanto é que hoje a gente tem essa parceria com tantas culturas agrícolas por aí, com tantas espécies por aí.
eu achei muito legal, sobretudo porque isso me ajuda a esquecer, ou ajuda também a você a desfazer qualquer impressão que você possa ter, né, daquela coisa da luta pela sobrevivência, struggle for life, a lei do mais forte, né, o leão trucidando não sei quem, né, o jacaré trucidando o gnu, né, e assim, a Faria Lima trucidando também os outros. Não, 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 não. Veja, a gente que não soube ver. Né, o Darwin conseguiu ver, foi obviamente usado de maneira um pouco tosca, né, para justificar outras coisas, para justificar a superioridade racial, para justificar a exploração, escravidão, etc, etc, nazismo, etc, etc, etc. Mas não, o velhinho era super bonzinho. O velhinho tinha se tocado que a colaboração, o mutualismo, a interdependência é a chave de absolutamente tudo. E já que a gente falou de Brasil aqui, eu estava lendo a newsletter da FAPESP esses dias, e tinha uma chamada ali que me chamou a atenção, que era assim, como é que é? A poluição de microplásticos nos peixes afeta a população de abelhas. Eu falei, hã? Como assim? Como assim? O que tem a ver o plástico com peixe, com a abelha? Aí eu fui ler, claro. Na verdade, as coisas estão muito mais conectadas do que a gente imagina. Em primeiro lugar, né, o que está chegando de microplástico e também de nanoplástico, quando o microplástico está solto na natureza, pode ser uma fibra da sua roupa, ou daquela jaqueta de nylon que todo mundo usa na Faria Lima, pode ser qualquer coisa, um pedaço, uma tampinha da água que todo mundo bebe na Faria Lima. Né? A hora que isso vai para a natureza, por conta do ultravioleta do sol, por causa né, de tudo, ela começa a se decompor, começa a se fragmentar, né, e mesmo partículas que eram microplástico, ela acaba ficando menor ainda, pode chegar na escala do nanoplástico. E aí isso complica muito as coisas, porque quando você encontra nanoplástico, ele já está tão adulterado que você não consegue identificar muito bem qual é a origem dele, foi o polímero, se foi PET, se foi, sei lá, polietileno, se foi policarbonato, não dá mais para saber. Mas é nanoplástico mesmo assim. Então isso está chegando nos cursos d'água, óbvio, né? Tá chegando, aliás, eu ouvi ontem uma palestra super boa de uma figura admirável, que é o Fábio Feldman, deputado constituinte, né, o cara que puxa, é o responsável para toda a parte ambiental na Constituição brasileira, né, quer dizer, lógico, tinha mais gente, mas ele é um dos pais dessa criança, né, e ele estava contando que ele tinha visitado recentemente Manaus, e levaram o cara para visitar igarapés e ele ficou chocadíssimo porque os igarapés estavam forrados de plástico. Era garrafa PET para tudo quanto é lado. Né? Então ele estava falando justamente sobre a nossa impotência com relação a esse assunto. Mas voltando aqui eu fiquei muito feliz de conhecer o Fábio Feldman, é uma figura, é um gigante, né, da cultura nacional, da política nacional. Mas voltando, o que tem a ver o peixe com a abelha? Pois bem, o plástico vai acabar prejudicando a reprodução dos peixes. O que acontece é que os peixes, sobretudo o peixe de rio, ele come o quê? Come várias coisas, inclusive larva de libélula. Ok. Então, se tem menos peixe comendo larva de libélula, adivinha o que acontece? As libélulas fazem uma festa e nasce libélula torto e à direito. A libélula, que é uma gracinha, uma beleza, parece uma coisa delicadíssima, mas na verdade é um predador estupendo, é um caçador extraordinário. E adivinha o que as libélulas em excesso acabam fazendo? Acabam atacando abelhas. Uau! Então, como é que é? Microplástico, peixe, larva de libélula, abelha, e se as abelhas morrem, então várias coisas acontecem, a polinização da natureza vai para o saco, é uma reação em cadeia. Né? Então a gente tem que reaprender a enxergar essas conexões todas. Infelizmente, a gente se deixou, sei lá, embriagar, né, com algumas certezas meio de Araque, né, sei lá, com o iluminismo, que seja o que for, que acabou dividindo a gente, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, com o iluminismo que acabou reforçando essa falácia, né, que somos indivíduos racionais e que cada um por si, Deus contra todos. Não, veja bem, né, a gente tem que, inclusive, recuperar algo que durante tanto tempo foi o segredo da sobrevivência da nossa espécie, não só como colaborar entre todos, não é? Mas também como se sentir parte de uma coisa muito maior,
né, que é justamente a natureza. Isso porque imagina, vai lá falar com o Yanomami, ele tem isso muito inculcado, se é que o cristianismo já não sacaneou o cara, mas ele deve ter muito inculcado essa noção de conexão com a natureza. Imagina se o cara tiver acesso a toda a ciência que mostra do quanto a gente está conectado a tudo, o quanto a gente está conectado a esse planeta. A gente não consegue viver 5 minutos sem a atmosfera, a gente não consegue viver sem o campo magnético da Terra. A nossa saúde depende do campo gravitacional. Então, outra ilusão do Musk é você achar que de repente a gente vai para Marte, né, e vai estar tudo bem. Não, durante a viagem vai ter raio cósmico, porque não tem o diabo do campo magnético, não vai ter gravidade, os seus ossos vão virar farinha, né? Aí você vai para Marte, que é um país que também não tem atmosfera. Então, a gente faz parte desse planeta todo, né? A gente faz parte de uma coisa que eu fico fascinado por descobrir cada vez mais conexões. Então, eu acho que com toda essa viagem que a gente acabou fazendo aqui na incrível velocidade de 10 bits por segundo no meu cérebro, espero que isso tenha plantado algumas sementinhas, né? Mais ou menos como as sementinhas que a gente acaba ingerindo, né? A sementinha de uma maçã tem uma macieira inteira, né? A sementinha de uma árvore tem uma floresta toda. Né, é só dar as condições para que tudo isso floresça, desabroche, né, e crie essa fecundidade à nossa volta. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que essa semana tenha valido a pena, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.